Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E glória divina e trina ternura. Glória a Deus que a todos nos cura. Meus queridos fiéis, queridos ternureiros, para falar 5 minutos, às vezes tenho que preparar 2 horas. Porque é uma riqueza tão grande e tem que conhecer toda a Bíblia, ver o que existe atrás. Bem, há 4 semanas que por 4 semanas lemos a carta aos Hebreus. Não é São Paulo que escreveu, mas é um discípulo de São Paulo. É atribuída também a São Paulo. E a carta aos Hebreus faz um confronto Antigo e Novo Testamento. Já vimos estes dias várias vezes, Antigo e Novo Testamento. E hoje, São Paulo nos apresenta Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote, inclusive Abraão pagou o dízimo, né? E é curioso que, vocês ouviram, diz assim, não, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem... E era sacerdote. Eis então a mensagem. Só eram sacerdotes aqueles que vinham da tribo de Levi. Havia 12 tribos. A tribo de Levi não podia possuir nada. Por quê? Porque eles já eram propriedade de Deus. Quem é propriedade de Deus não precisa possuir nada. Meus queridos, é uma mensagem muito profunda. O que vale não é a genealogia. Quantas vezes eu digo aos pais, se abram a outros filhos que não têm pai, não têm mãe. E esse Dom Bosco, que perdeu o pai, ele decidiu, vou ser pai daqueles que não têm pai. É uma mensagem muito interessante. Bem, nós sabemos que quando no Evangelho encontramos a genealogia de Jesus, chega São José, depois diz, mas Jesus não era filho de São José. Pela genealogia, só diante da lei, para Nossa Senhora não aparecer uma mãe solteira, ele assumiu diante da lei, pai adotivo de Jesus. A grande mensagem, meus queridos, é esta. Não nos apeguemos demais à genealogia, ao sangue. Este é meu parente, este aqui tenho que fazer tudo pelo meu filho. Quantas pessoas eu convidei a ser catequista? Eu tenho que cuidar dos meus filhos. Ele diz, um dia teus filhos vão te virar as costas e quem vai aí te cumprimentar são os teus alunos de catequese. E isso aconteceu muitas vezes. Mas, meus queridos irmãos, o tempo é muito curto. Mas o Salmo 109, que fala, segundo sacerdote, segundo a genealogia a ordem, não genealogia de Melquisedeque, que diz, sem pai, sem mãe, sem genealogia. E Jesus é sacerdote, mas não segundo uma genealogia da tribo de Levi. Ele é sacerdote, ele é filho de Deus, sumo sacerdote. E aí nós temos, na história da igreja, páginas muito tristes, porque quando se tratava de escolher o Papa, as famílias ricas se reuniam, vamos colocar este nosso, vai ser como Papa. Eu conheço um pouco a história da igreja, as páginas mais tristes é quando estes nobres colocavam o próprio filho. Às vezes, como é o caso de Bento IX, talvez era um piazinho, um adolescente, foi colocado Papa, e ficou 3 vezes Papa. Mas eu quero concluir. Na minha juventude, o Papa era João XXIII. Terminava Pio XII de uma família nobre, família de advogados, um homem de uma cultura espantosa, uma fama, uma capacidade em todos os ramos. Quando ele morreu, dizia, e agora?
quem pode substituir Pio XII? E foi João 23. João 23, filho de colonos, família muito pobre. Ele mesmo, como bispo depois, bem, claro, ajudava sobretudo os pobres, mas também ele incluía os seus parentes, que eram também pobres. Ele repartia os seus salários também com os seus familiares muito pobres. E é interessante que os parentes do Papa, às vezes, recebiam alguns títulos. Então, os cardeais dizem, os seus parentes, não sei, que títulos vamos dar? Diz, não, condes, eles já são colonos, em italiano, contadini, quer dizer, eles já são muito mais, são colonos muito mais do que condes. Bem, sobre João 23, eu estou preparando um livro de anedotas muito curiosas, mas é só para dizer a vocês, queridos irmãos, este Papa revolucionou a história da Igreja. É uma espécie de Melquisedeque que, sem genealogia, sem fama, sem bens, sem títulos nobres, mas ele, como Papa, revolucionou a história da Igreja. E só uma anedota bem curiosa, um dia o Papa estava na janela olhando e dando risada. E aí os cardeais de santidade, o senhor deve ter tido algum pensamento de alta espiritualidade. Não, eu estava pensando, meus irmãos estão carpindo milho lá. Se não tivesse alguém que me ajudou quando entrei no seminário, eu hoje estaria lá também carpindo milho. Eu lembro que os jornais naquele tempo apresentavam os irmãos do Papa com a enxada. Foi uma revolução. Feita por quem? Uma pessoa mais humilde. Então vamos nos gloriar diante de Deus. Somos, a nossa nobreza esta, nós somos filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.